Boa noite, pessoal. Boa noite, sétimo ano. Tudo bem? Estamos aqui mais uma vez a videoaula, né? Dessa vez nós vamos dar continuidade, né, nas atividades do nosso capítulo 5 da segunda unidade, né? É, da segunda unidade que fala sobre a transformação cultural de religiosas e políticas na Europa moderna. Nós falamos um pouquinho na primeira parte da apostila sobre o renascimento cultural, né? Esse renascimento cultural, ele deu crescimento de burgos e cidades de fundação de muitas universidades, né? Ele artistas da Europa, principalmente das ricas cidades comerciais da Península Itálica, começaram a buscar passado da Grécia e de Roma, res, respostas para problemas da nova sociedade, desenvolvendo uma vida racional, exata e matemática. Esse movimento ele deu o nome de Renascimento. Esse Renascimento ele teve alguns aspectos. O aspecto primeiro foi a origem do Renascimento e os valores do Renascimento, né? Onde surgiu esse Renascimento? Ele é um movimento que surgiu na Idade Média, né? Tinha como centro o ser humano. Em outros movimentos, movimento anterior, tinha-se o centro de tudo como o Deus como centro de tudo, né? Mas a partir daí que era o teocentrismo. Só que nesse movimento o centro é o ser humano, né? Eles captam a ideia de que o centro do desenvolvimento vem do ser humano, né? É, que se iniciou na Península Itálica e, devido à urbanização e desenvolvimento da burguesia, espalhou pelo Ocidente. Né? Vamos falar um pouquinho para que não fique um vídeo muito longo. As pessoas da Idade Média, em geral, acreditavam em seu destino determinado pela origem e pela vontade de Deus. Com o Renascimento, chegou a ideia de que cada indivíduo era responsável pelo seu fracasso ou pelo seu sucesso, o individualismo. Então, no Renascimento, o responsável por sucesso e fracasso é o próprio ser humano. Ele é a fonte, ele é o centro de todas essas coisas da sua vida e na sua vida, né? Para medievais, todo saber vinha de Deus. E o texto sagrado para os medievais, todo o saber vinha de Deus. No Renascimento, esse saber vem da experimentação e da observação, ou seja, do racionalismo, né? Isso vem de quando você observa as situações e vive as situações. Então, esse conhecimento vem a partir daí, dentro do Renascimento, né? Durante o século XV e XVII, a Europa viveu um intenso período de conquista e desenvolvimento que levou à euforia de acontecimentos positivos, chamado otimismo. Alegria cotidiana, expressa na cultura popular, medieval, culto à beleza presente nos costumes. Então, esse renascimento, ele, ele deu ao homem essa certeza de que ele era o centro, que por causa dele ele tinha sucesso, por causa dele ele tinha fracasso, é, que toda sabedoria vinha dele, todo entendimento, e com isso surgiu outros desenvolvimento,
surgiu a euforia, surgiu a alegria de que as coisas boas passaram a acontecer. E quando isso passa a acontecer, eles têm essa certeza de que isso procede do próprio ser humano, ok? Sim, sétimo ano. Os costumes pagãos, eles valorizavam muito a beleza, né, física, né, eles valorizavam a cultura, eles valorizavam que as coisas boas aconteciam por causa deles próprios, certo? O segundo ponto fala da Península Itálica, que foi o berço do Renascimento no século é, 15, 14 e no século XVI. O desenvolvimento comercial da Península Itálica atraiu centenas de artistas, cientistas e intelectuais para as cidades da Veneza, Florença, Roma, Milão e Nápoles. Então, esse desenvolvimento artístico, científico, de intelecto, atraiu muitas pessoas para as grandes cidades como da Itália, como Veneza, Florença, Roma, Milão e Nápoles. Contava com a presença muito forte da igreja cristã e seus poderosos dirigentes imersos, né, que estavam dentro desse processo religioso da igreja cristã. Né? Então esse foi o segundo momento do renascimento cultural. Também, não quero esquecer que nesse período do século XIV, século XVI, o desenvolvimento faz surgir rico comercial que patrocinava o trabalho dos artistas, pensadores e eram os mecenas, geralmente ricos negociantes nobres, para papas que buscavam exigir sua riqueza e sua crença, afirmando que o poder pela arte. Né? Então, esse era um movimento rico, era um movimento que atraía pessoas, era um movimento que chamava a atenção de pessoas que tinham uma condição financeira razoável. E eles encontravam, aluno, eles encontravam patrocinadores para bancar, para pagar, para patrocinar aqueles movimentos artísticos da época, né? Esses homens, essas pessoas eram chamadas de mecenas, que normalmente eram os nobres das cidades italianas, né? Aí depois vem uma atividade interativa 1 e 2, depois nós vamos falar sobre essa atividade, certo? E aí continuação da apostila de História do sétimo ano. Agora vamos falar um pouco do capítulo 5, que são as que falam da reforma religiosa, certo? Essa reforma religiosa se aplica às propostas de mudança na Igreja Católica no início da Idade Moderna, que foram defendidas por membros da própria Igreja que achava necessário os costumes da instituição e comportamentos do clero que visto de cada dia mais distante da mensagem de Cristo. Então, por que aconteceu essa reforma? Essa reforma aconteceu por causa dos comportamentos dos participantes da igreja, alguns participantes da igreja, que não condizia com a mensagem que eles falavam, ou seja, eles pregavam uma coisa e faziam outra. Então, diante desse comportamento, então surgiu a reforma religiosa, que foi uma reforma defendida pelos próprios membros da igreja, né? Esse movimento resultou no século XVI na Reforma Protestante. Isso deu início, a partir daí surgiu o movimento da Reforma Protestante, né? Então começou
dentro da Igreja Católica e se estendeu para o externo dessa igreja. Então aí passou agora de dentro para fora, ou seja, começou lá dentro e terminou como a reforma protestante, que deu origem às novas igrejas, quebrando a unidade religiosa cristã no Ocidente. Então, essa reforma protestante, ela foi um marco para o surgimento de novas igrejas. Ficou algumas coisas marcadas dentro dessa reforma. A primeira foi o movimento reformista e seus precursores. Né? Houve pessoas, John, como eu chamo aqui, John Wycliffe, né? E John Hus, que eram professores de universidade, eram pessoas letradas, eram pessoas que conheciam, eram pessoas que dominavam o conhecimento. E John Wycliffe condenou a venda de indulgência, né? Defendeu a formação de uma igreja inglesa, em oposição ao poder universal de Roma e onde o Papa controlava as ações do clero e de toda a igreja. Ele também insistiu na autoridade suprema das Sagradas Escrituras, destacando sua opinião da igreja não substituía a leitura da Bíblia, ou seja, para John Wycliffe, a leitura da Bíblia era soberana, era acima da igreja. Então a palavra de Deus era acima da igreja. Já John Hus retomou essas propostas e em sua crítica à Igreja de Roma ressaltou que ninguém poderia representar Cristo ou Pedro se não imitasse os seus costumes. As ideias desses homens foram assimiladas por muitos cristãos que passaram a contestar a autoridade do Papa. Bom, John Hus, ele defendia que Cristo era alguém que não tinha como dizer que era dele se não imitasse a ele. Dizer que era uma mensagem de Cristo se não imitasse. Então as ideias deles eram ideias complementares, né? Daí eu coloquei também uma atividade complementar, né? Que é para você pesquisar fatores que contribuíram para o crescimento do movimento reformista no século XVI e comentar sobre cada um deles. Então fica a dica aí para você fazer essa pesquisa, responder e no próximo vídeo nós vamos ver o segundo ponto sobre a reforma religiosa e o movimento reformista, certo? E aí, até a próxima aula. No ponto 2 nós vamos ver o reformismo de Lutero. Quem foi Lutero? O que ele fez? O que aconteceu com ele depois da busca por essa mudança dentro da igreja a qual ele fazia parte, ok? Até a próxima aula. Fiquem com Deus, estudem e façam as atividades.